Introdução. Há momentos na vida em que alguém chama a sua atenção não pelo barulho, mas pela profundidade. Uma mulher que parece reservada, seletiva ou difícil de abordar muitas vezes, carrega um mundo interior moldado pela experiência, cautela e uma força silenciosa. E, em vez de tentar conquistá-la, o caminho mais sábio é compreender o que se esconde por trás de suas defesas, não para derrubá-las, mas para aprender o que elas protegem. Este vídeo é uma exploração serena desse caminho. Não se trata de um conjunto de truques. Não é uma estratégia para enganar a natureza humana, mas sim de uma forma de enxergar a conexão através de uma lente estoica, lenta, intencional e constante. O estoicismo ensina que não podemos controlar como os outros se sentem a nosso respeito. Podemos apenas controlar a qualidade da nossa presença. Como nos apresentamos, como ouvimos, como lidamos com as nossas emoções e como nos movemos pelo mundo. Quando você conhece uma mulher que parece difícil, essa verdade se torna ainda mais importante. Porque o que muitos chamam de dificuldade é muitas vezes simplesmente discernimento, uma cautela conquistada ao longo da vida, um desejo de se sentir seguro antes de se abrir. Abordar alguém assim exige algo raro no mundo de hoje, uma força silenciosa, uma firmeza interior que fala mais alto que a confiança, uma calma que lhe dá espaço em vez de pressão, e a disposição de deixar as coisas acontecerem naturalmente, sem tentar forçar um resultado. Ao longo deste vídeo, você perceberá um tema recorrente. Tudo começa com você, não de uma forma egocêntrica, mas sim de uma forma de responsabilidade pessoal. Quando você se torna mais centrado, mais paciente e mais equilibrado emocionalmente, a guarda dela não se sente ameaçada, mas sim respeitada. E o respeito costuma ser o primeiro passo para a confiança. Esta introdução não pretende prometer milagres. Ela serve para prepará-lo, Ayus, para uma mudança de perspectiva. Porque a verdade é simples. Uma mulher que parece difícil, raramente é inacessível. Ela apenas responde a um nível de maturidade e firmeza que poucas pessoas se dão ao trabalho de cultivar. Se você conseguir incorporar isso, o amor não precisa ser perseguido. Ele cresce, silenciosamente, naturalmente e sem esforço. 1. Enxergando além da palavra difícil. Quando alguém chama uma mulher de difícil, geralmente quer dizer que ela não reage da maneira esperada. Talvez ela demore para confiar. Talvez prefira o silêncio à conversa fiada. Talvez perceba tudo, mas revele muito pouco. De uma perspectiva estoica, rotulá-la dessa forma não só é inútil, como também obscurece sua capacidade de enxergá-la com clareza. Um rótulo se torna um filtro, e filtros escondem a verdade. A verdadeira compreensão começa com a aceitação. Ela é quem ela é, moldada por suas próprias experiências, guiada por seus próprios desejos, seguindo seu próprio ritmo. Não há nada de errado nisso. Aliás, existe algo de silenciosamente belo em uma pessoa que se recusa a abrir o coração sem intenção. Esse tipo de contenção reflete uma forma de disciplina e virtude, uma harmonia interior que a impede de se entregar facilmente. Imagine encontrar alguém que faz uma pausa antes de responder às suas perguntas. Ela escuta atentamente, avaliando não suas palavras, mas seu caráter. Ela percebe se você se apressa, se fica inquieto ou se consegue desfrutar de um momento de silêncio sem precisar preenchê-lo. Sua quietude pode parecer distante a princípio, mas, se você observar com mais atenção, ela ensina algo importante. Tranquilidade não é frieza, e calma não é desinteresse. Às vezes, é simplesmente respeito próprio. Os estoicos nos lembram que as pessoas agem de acordo com os princípios que acreditam proteger sua paz. Se ela parece estar na defensiva, pode não ser uma barreira para você. Pode ser um escudo antigo que ela carrega há anos. Reconhecer isso exige distanciamento. Não o distanciamento frio, mas o distanciamento gentil que o liberta de levar o comportamento dela para o lado pessoal. Isso permite que você veja as ações dela sem criar uma narrativa em torno delas. Abordá-la com essa mentalidade suaviza tudo. Em vez de perguntar, por que ela é tão difícil? Você começa a se perguntar, o que moldou sua cautela? O que ela valoriza? O que lhe traz paz? Essas perguntas criam espaço para a compaixão, não para a frustração. E quando você a observa por essa perspectiva, começa a entender que dificuldade é apenas outra palavra para profundidade.
Sua hesitação é resiliência. Seu discernimento é sabedoria. Seu silêncio é clareza. Enxergar além dos rótulos não a muda. Muda você. Isso te convida a uma forma mais madura de conexão, construída sobre paciência, curiosidade e respeito. E a partir dessa base, uma intimidade genuína pode crescer naturalmente, sem pressão e sem perturbar a tranquilidade dela, ou a sua. 2. A força silenciosa da quietude interior. Existe um certo tipo de presença que não precisa levantar a voz, não precisa provar nada e não precisa buscar aprovação. É a presença que vem da quietude interior, um estado estável e firme que os estoicos viam como uma forma de liberdade. E quando você está perto de uma mulher que cuida do seu coração, esse tipo de quietude se torna uma das coisas mais poderosas que você pode oferecer. A serenidade não é a ausência de emoção, é a capacidade de acolher as emoções sem deixar que elas o controlem. Permite que você conduza a conversa sem pressa, que a ouça sem tentar prever o que ela quer e que se mantenha fiel a si mesmo, mesmo quando se sente inseguro. Uma pessoa que vive assim cria uma atmosfera de harmonia serena. E uma mulher que valoriza a profundidade sempre a perceberá muito antes de você dizer algo significativo. Imagine que você está sentado com ela em um café. Ela fala devagar, escolhendo as palavras com cuidado. Você percebe como ela o observa. Não com suspeita, mas com atenção. Muitas pessoas ficariam nervosas com esse tipo de atenção. Falariam demais, se esforçariam demais ou se remexeriam desconfortavelmente na cadeira. Mas a quietude interior permite que você permaneça à vontade. Você não se apressa para impressioná-la, simplesmente existe ao lado dela, aberto e sem reservas. O momento se torna simples, natural e livre de pressão. Essa calma não é criada para ela, é criada para você. É por isso que parece genuína. Os estoicos acreditavam que a tranquilidade começa dentro de nós, e quando a cultivamos, os outros se sentem seguros ao nosso redor. Uma mulher que já conheceu instabilidade ou inconsistência perceberá a diferença imediatamente. A quietude transmite integridade sem esforço. Transmite disciplina sem rigidez. Transmite a sensação de alguém que sabe quem é. Quando você está tranquilo por dentro, não se abala com as pausas dela, com a distância ou com a cautela. Você aceita isso como parte da natureza dela. Você não exige que ela se abra mais rápido. Você não encara a cautela dela como um desafio. Você simplesmente permite que ela siga o próprio ritmo, confiando que o que está destinado a acontecer acontecerá no tempo certo. Dessa forma, o silêncio se torna uma forma de respeito. E o respeito, silencioso, paciente e sincero, é muitas vezes o que amolece até os corações mais fechados. 3. A consistência como forma de segurança. A consistência muitas vezes passa despercebida por ser discreta. Não exige atenção e não gera entusiasmo repentino. No entanto, no âmbito da conexão, especialmente com alguém que é cuidadosa com as próprias emoções, a consistência se torna uma forma de segurança. Ela revela mais sobre o seu caráter do que qualquer gesto ousado jamais conseguiria. Na perspectiva estoica, a consistência reflete a virtude. Ela demonstra disciplina em vez de impulso, firmeza em vez de caos e razão em vez de desejo momentâneo. Quando suas ações estão alinhadas com suas palavras, você cria harmonia primeiro dentro de si e depois ao seu redor. As pessoas conseguem perceber esse tipo de ordem interior. Isso lhes dá espaço para relaxar. Uma mulher difícil, muitas vezes incompreendida, geralmente não está testando você. Ela está observando o ritmo natural do seu comportamento. Ela percebe se você permanece a mesma pessoa em momentos de tranquilidade, momentos de incerteza ou momentos em que nada parece dar certo. Isso não significa que você precise ser perfeito. Significa simplesmente que sua presença não deve mudar de forma imprevisível. A consistência elimina a confusão, elimina a necessidade de ela adivinhar suas intenções, elimina a instabilidade que tantas pessoas sentem quando alguém se comporta de forma carinhosa num momento e distante no seguinte. Quando você se apresenta com calma e previsibilidade, oferece a ela uma sensação de liberdade. A liberdade de não pensar demais. A liberdade de ser ela mesma.
a liberdade de confiar na conexão que se desenvolve. Não há necessidade de exagerar. O estoicismo ensina que o que é estável não precisa de explicação. A confiabilidade tranquila fala por si só. Transmite aceitação sem pressão, interesse sem pressa e cuidado sem controle. A consistência não se trata de fazer mais, mas sim de ser constante. Quando você incorpora essa constância, torna-se alguém cuja presença transmite paz em vez de exigência. Alguém cuja confiabilidade se torna um atrativo por si só. E nessa simplicidade, ela encontra espaço para se sentir segura. Não porque você pediu por isso, mas porque você viveu de uma forma que tornou isso possível. 4. Responder em vez de reagir. Existe uma diferença sutil entre reagir e responder, mas ela molda praticamente todas as nossas conexões. A maioria das pessoas reage sem pensar. Interpretam uma pausa como rejeição, uma mensagem atrasada como desinteresse ou um momento de silêncio como algo pessoal. É um padrão humano natural. A mente se apressa em preencher espaços vazios com suposições, mas os estoicos nos lembram de desacelerar, questionar nossos impulsos e escolher a clareza em vez da emoção. Reagir surge do desejo, do medo e da incerteza. É imediato, alimentado pela necessidade de proteger nosso ego ou garantir um resultado. Responder, por outro lado, emerge da razão. Permite que você veja a situação como ela realmente é, sem adicionar peso desnecessário. Quando você consegue responder com calma, cria harmonia não apenas na interação, mas também dentro de si mesmo. Uma mulher mais reservada ou cautelosa muitas vezes desperta instintos reativos nos outros. Seus momentos de silêncio podem, sem que ela perceba, despertar impaciência, preocupação ou insegurança. Mas é aí que a disciplina estoica se torna significativa. Em vez de tirar conclusões precipitadas, você recua. Observa seus pensamentos. Questiona se sua interpretação está de acordo com a realidade ou simplesmente com o medo. Responder significa dar a si mesmo e a outra pessoa a gentileza de respeitar o espaço alheio. Significa reconhecer que o comportamento dela pode não ter nada a ver com você. Significa aceitar que cada pessoa tem seu próprio ritmo, suas próprias preocupações e sua própria vida interior. Essa aceitação suaviza suas expectativas e traz tranquilidade à relação. Ao escolher responder em vez de reagir, você se torna alguém que não se abala facilmente com a incerteza. Sua firmeza se torna evidente. Você oferece liberdade em vez de pressão, compreensão em vez de suposições. E nessa paciência silenciosa, a clareza surge naturalmente. Essa mudança é sutil, mas transforma tudo. Ela transforma a interação em presença e a presença em confiança. 5. Confiança sem a necessidade de impressionar. A confiança é frequentemente mal compreendida. Muitos pensam que é algo ostensivo, algo exibido com ousadia, algo comprovado por meio de conquistas ou charme. Mas os estoicos viam a confiança de forma diferente. Para eles, a verdadeira confiança é um alinhamento silencioso entre quem você é e o que você valoriza. Ela não busca plateia, validação ou aplausos. Simplesmente existe, constante e descomplicada. Ao se aproximar de uma mulher que conduz a vida com cuidado e discernimento, essa forma mais tranquila de confiança se torna especialmente significativa. Ela não busca o homem que se vangloria, que se exibe ou que tenta dominar o ambiente. Ela busca aquele que não precisa disso. A liberdade em alguém que é seguro o suficiente para ser gentil, alguém que não encara a conexão como uma competição ou um palco. A confiança estoica está enraizada na razão e na virtude. Ela não depende da reação dos outros. Não se fortalece com elogios, nem desmorona com indiferença. Em vez disso, reflete uma disciplina interior, a compreensão de que seu valor não precisa de provas externas. Quando você incorpora isso, sua presença naturalmente se torna mais leve. Você não traz pressão, expectativa ou o desejo incessante de impressionar. Essa confiança serena não significa reprimir emoções. Significa expressar-se sem se apegar ao resultado. Você pode falar honestamente, ouvir atentamente e demonstrar interesse sem medo de rejeição. Você não precisa convencê-la de nada. Você não precisa se moldar ao que você acha que ela quer. Você simplesmente permanece fiel a si mesmo. E, ironicamente, essa falta de esforço é o que se torna atraente. Ela cria harmonia na interação, em vez de tensão.
Permite que ela o veja com clareza, sem a névoa do ego ou da pretensão. A confiança, em sua forma mais simples, é a ausência de esforço. Ao se portar com essa serenidade e segurança, você cria um tipo diferente de conexão, uma construída não na tentativa de impressionar, mas sim no ser. E essa forma de ser é muito mais poderosa do que qualquer esforço jamais poderia alcançar. 6. Ouvir com presença, não com expectativa. Ouvir é um dos atos de conexão mais simples e, ao mesmo tempo, mais profundos. No entanto, a maioria das pessoas não ouve de verdade. Elas escutam as palavras, mas suas mentes já estão avançando, planejando respostas, formando julgamentos ou imaginando resultados. Isso é natural, mas as impede de enxergar a outra pessoa com clareza. Os estoicos ensinam que a presença é uma forma de virtude. Estar plenamente presente é honrar a realidade como ela é, sem acrescentar camadas de desejo ou suposição. Quando uma mulher se comunica com cuidado, escolhendo as palavras lentamente, a tentação muitas vezes é preencher os espaços, tentar adivinhar o que ela quer dizer ou responder precipitadamente. No entanto, a abordagem mais valiosa é ouvir sem expectativas. Observe o tom de voz, as pausas, as sutilezas. Deixe o silêncio ter peso. Mantenha a mente calma, atenta e desapegada de qualquer resultado. Dessa forma, você cria um espaço onde ela pode falar livremente, sem pressão ou distrações. Ouvir com presença não é passivo, é disciplinado. Requer desapego dos impulsos, resistência à vontade de controlar a conversa e harmonia entre pensamento e observação. Quando você pratica isso, sua atenção em si se torna uma forma de respeito. Sinaliza que você é firme, atencioso e disposto a encontrá-la sem fingimento. A beleza dessa abordagem reside no fato de que ela cultiva a clareza. Ao ouvi-la atentamente, você começa a compreender seus valores, seu raciocínio e seu temperamento. Você deixa de se basear em suposições ou projeções. Em vez disso, age com base na verdade, e não em expectativas. A escuta estoica transforma o ato comum da conversa em um espaço de compreensão serena. Permite que a atração cresça naturalmente, pois está enraizada na paciência, na presença e na liberdade. E nessa tensão silenciosa, você descobre um ritmo mais profundo na conexão, um ritmo que honra tanto a sua tranquilidade quanto a dela. 7. Respeitar limites como sinal de sabedoria. Os limites não são obstáculos, são expressões de autorrespeito. São as linhas silenciosas que as pessoas traçam para proteger sua vida interior, sua paz e sua liberdade. No entanto, muitos os interpretam como resistência ou desafio, especialmente quando uma mulher é cuidadosa com suas emoções. Os estoicos, porém, ensinam uma perspectiva diferente. Respeitar limites é um exercício de virtude, disciplina e harmonia. É um reconhecimento da realidade, e não uma exigência para mudá-la. Ao respeitar os limites de alguém, você pratica o desapego. Não de uma forma que o distancie emocionalmente, mas sim de uma forma que o liberte do controle sobre o que está além do seu poder. Você reconhece que as escolhas, o ritmo e o conforto dessa pessoa pertencem exclusivamente a ela. Ao fazer isso, você age com razão em vez de desejo, cultivando tanto a confiança quanto a tranquilidade. Os limites também proporcionam clareza. Eles mostram como conduzir um relacionamento com cuidado e consideração. Revelam valores, prioridades e áreas de sensibilidade. Ao responder com aceitação em vez de frustração, você demonstra resiliência. Você não reage impulsivamente ao que parece inconveniente ou lento. Em vez disso, você se adapta com calma, criando harmonia entre suas intenções e a realidade dela. A sabedoria reside em saber que a atração não é forçada. Ela floresce em espaços de respeito, liberdade e presença constante. Quando você respeita os limites dela com paciência e compreensão, torna-se uma presença confiável e segura. Alguém cuja virtude se evidencia na forma como lida com os limites naturais de outro ser humano. Nessa prática tranquila, o desejo se equilibra com a razão e a conexão se desenvolve sem esforço. Respeitar limites não é comprometer a força, é a sua expressão mais genuína. Reflete um homem que valoriza a clareza, a disciplina e a harmonia acima da satisfação passageira. E nessa constância, uma atração significativa pode florescer. 8.
Falar honestamente, sem representação. A honestidade é frequentemente mal interpretada como grosseria ou necessidade de dominar uma conversa. Os estoicos, no entanto, veem a honestidade como o alinhamento entre pensamento, palavra e ação. Falar honestamente significa expressar-se sem adicionar camadas de performance, expectativa ou estratégia. É um reflexo de disciplina interior, virtude e tranquilidade, e permite que a conexão se forme sobre uma base de clareza em vez de fingimento. Ao interagir com alguém cauteloso ou reservado, pode haver a tentação de adaptar suas palavras ao que você acha que ela quer ouvir, mas isso cria tensão e confusão. A autenticidade, por outro lado, é livre. Ela não manipula nem representa. Simplesmente transmite o que é verdadeiro para você naquele momento. Ao falar com esse tipo de integridade e calma, você oferece a ela um espaço para confiar. Não porque você é inteligente ou persuasivo, mas porque você é coerente consigo mesmo. A fala honesta também exige desapego aos resultados. Você não fala com o único propósito de receber uma reação ou aprovação específica. Você fala porque suas palavras refletem sua compreensão, seus valores e sua consciência. Nisso reside a liberdade. A liberdade de não precisar impressionar, a liberdade de não pensar demais e a liberdade de não atrelar seu valor pessoal à resposta dela. A verdade expressa com calma cultiva a harmonia. Ela demonstra estabilidade, presença e confiabilidade. Mesmo quando há divergências de opinião ou perspectiva, a honestidade traz clareza, permitindo que ambos se vejam como realmente são. Ela dissipa a névoa das suposições, a pressão por desempenho e os jogos sutis que frequentemente complicam a interação humana. Quando falamos com sinceridade, sem fingimento, a conexão surge naturalmente. Ela se fundamenta no respeito, na razão e na virtude silenciosa de ser você mesmo. Não há força, pressa ou esforço. Apenas o desdobramento suave da compreensão entre duas pessoas que se encontram sem máscaras. E nesse espaço, a atração cresce não pelo esforço, mas pela autenticidade. 9. Tornando-se suficientemente estável para ser confiável. A confiança não é concedida levianamente. Não é uma recompensa por palavras, gestos ou charme. Ela é reconhecida na presença serena e constante, na aplicação calma da razão e na resiliência do caráter. Os estoicos ensinam que a confiabilidade e a firmeza são virtudes que se revelam naturalmente por meio da ação e não por meio de reivindicações. Para ser confiável, você deve primeiro cultivar a estabilidade interior. Uma mulher cautelosa e perspicaz é sensível a mudanças sutis de energia, humor e intenção. Ela percebe quando alguém está inquieto, reativo ou inconsistente, assim como percebe quando alguém permanece centrado e calmo. A estabilidade não significa rigidez ou insensibilidade. É a capacidade de manter a compostura enquanto a vida se desenrola, de responder com clareza em vez de impulso e de agir com razão em vez de desejo. Isso cria uma confiabilidade tranquila que os outros percebem instintivamente. A estabilidade exige disciplina e autocontrole. Significa manter as emoções em equilíbrio, falar e agir com propósito e honrar seus próprios princípios, mesmo quando as situações são incertas ou lentas. É aceitar a realidade como ela é, em vez de desejar forçar resultados ou controlar o comportamento dos outros. Dessa forma, a estabilidade se torna uma forma de liberdade. Você se liberta da necessidade de se apresentar, impressionar ou perseguir objetivos, e as pessoas ao seu redor sentem essa liberdade refletida em sua presença. A força que inspira confiança não é uma demonstração de poder. É a força gentil de alguém que caminha pela vida com integridade e bom senso. Ela permite que a conexão se desenvolva sem pressão ou manipulação. Ao personificar a firmeza, você cria um espaço onde a confiança pode crescer naturalmente, onde a atração pode surgir sem esforço e onde ambas as partes podem se conectar a partir de uma base de clareza, respeito e calma. Ao cultivar essa estabilidade interior, você convida os outros a conhecê-lo com confiança em seu caráter e descobre que a conexão genuína raramente é apressada. Ela surge na paciência silenciosa da presença. 10. Deixando a conexão se desenvolver sem forçar nada. As conexões mais duradouras raramente são fabricadas. Elas não nascem da pressão, da insistência ou de táticas astutas.
Surgem naturalmente nos espaços onde presença, respeito e paciência se encontram. Os estoicos nos lembram que não podemos controlar a vontade dos outros, podemos apenas cultivar nosso próprio caráter. Quando você compreende isso, começa a entender que a verdadeira conexão é um reflexo de harmonia, disciplina e clareza interior, não o produto de um esforço árduo. Deixar a conexão se desenvolver sem forçar é praticar a aceitação. Significa reconhecer que o ritmo, as escolhas e a abertura de uma mulher estão além do seu controle e que isso não é uma limitação, mas uma oportunidade para a sabedoria. O desejo, quando temperado pela razão, se transforma em curiosidade serena, em vez de uma busca inquieta. Você oferece interesse sem urgência, atenção sem expectativa e cuidado sem intrusão. Nesse espaço, ambos são livres para revelar seus verdadeiros eus gradualmente, sem as distorções criadas pela pressão ou impaciência. Desapego não significa distância, significa liberdade emocional. Permite que você se envolva plenamente, mantendo-se resiliente, sereno e equilibrado. Sua presença se torna uma base sólida, que ela pode sentir e na qual pode confiar sem esforço. Virtude, disciplina e tranquilidade se expressam silenciosamente na maneira como você escuta, responde e acolhe. Pequenos atos que, coletivamente, criam um ambiente no qual a conexão pode crescer organicamente. A paciência se torna uma forma de respeito. O silêncio ganha significado. A compreensão substitui a suposição. E nesses ritmos sutis, a atração e a intimidade emergem sem artifícios. Não há necessidade de perseguir ou exigir. O que está destinado a acontecer, acontecerá naturalmente, guiado pelos princípios firmes que você incorpora. No fim, deixar a conexão se desenvolver é uma lição de harmonia e liberdade. Ensina que os relacionamentos prosperam quando são abordados com integridade, clareza e calma. Ao incorporar a firmeza, praticar a aceitação e agir com a razão em vez do desejo, você permite que não apenas a abertura dela cresça, mas também a sua própria compreensão da conexão humana. Nessa abordagem tranquila e reflexiva, o amor não é uma conquista. É um espaço compartilhado onde ambos podem existir livre, plenamente e autenticamente. Conclusão: um pensamento estoicamente controverso. Eis um pensamento que pode parecer perturbador a princípio. Ninguém obriga ninguém a se apaixonar. A atração não pode ser forçada, conquistada ou controlada. Ela surge apenas na presença de caráter, calma e integridade. Essa verdade desafia o desejo de manipular resultados, de perseguir ou de criar estratégias. Contudo, ela também nos liberta. Lembra-nos de que o trabalho é sempre nosso, não da outra pessoa. Convido você a refletir sobre isso em silêncio. De que forma você já viu a paciência, a constância ou a clareza moldarem seus relacionamentos? Compartilhe suas experiências nos comentários. Eu adoraria ler suas reflexões e me conectar com você.